Olá, turma! Eu sou a professora Beatriz Neves e estarei ministrando a disciplina de Planejamento e Administração em Políticas Sociais. A proposta da nossa disciplina é pensar a atuação do serviço social, desvinculando apenas da imagem de que o serviço social é uma profissão meramente executora. A nossa formação traz um embasamento teórico e metodológico que permite que o profissional de serviço social ele atue não na parte da execução daquele programa, daquela política, mas sim pensando também na atuação do serviço social dentro do seu planejamento, do seu monitoramento e da sua avaliação. Dessa forma, é muito importante nós pensarmos a construção das políticas sociais. Se no primeiro momento a população ela não era ouvida, cabendo apenas ao poder público, ao Estado, a elaboração das políticas sociais, desde a Constituição Federal de 1988, nós observamos uma transformação das políticas sociais, de forma que o Estado entende a necessidade de trazer a população usuária para também participar daquele momento de planejamento, de monitoramento e principalmente no momento de avaliação daquele programa, daquele projeto. Então, quando eu falo para vocês que a nossa disciplina ela tem como proposta pensar justamente o planejamento daquela ação de forma a desassociar a ideia de que o profissional de serviço social é um profissional que se limita apenas à sua execução daquele programa, é muito importante também nós pensarmos na relevância do diagnóstico social. Porque a partir do momento que eu falo para vocês a necessidade de trazer a população para se fazer ouvida, é muito importante sim que aquele projeto ou aquele programa ele tenha um diagnóstico social e que este diagnóstico seja participativo. Então, o profissional de serviço social, ele tem competência, ele tem conhecimento, ele entende a necessidade de promover uma escuta sensível. Quando eu falo escuta sensível, é justamente conseguir ouvir o seu usuário, conseguir ouvir as demandas daquele usuário, mas principalmente também conseguir trazer um diagnóstico onde ele possa trazer informações junto a outros atores do território, junto a outras lideranças, junto a outros serviços já ofertados naquele território. Então é muito importante pensar sim na figura do profissional de serviço social, partindo não apenas da execução, mas também partindo no papel de gestor de um projeto. Então, como você, quando formado em serviço social, como você pode gerir o seu projeto social. Então, pensando sempre nessa necessidade de integração, obviamente, do usuário, mas pensando também no conhecimento teórico e metodológico daquele profissional de serviço social. Então, quando eu falo para vocês a necessidade de um diagnóstico, por exemplo, é justamente pensando na necessidade de uma reunião, de uma roda de conversa, de entrevistas a serem realizadas. Então, o profissional de serviço social ele tem essa competência técnica. Então, pensando exatamente isso, de forma que o profissional de fato conheça a realidade daquele público que ele venha a trabalhar, que venha ofertar algum tipo de políticas pública ou algum projeto de uma instituição do terceiro setor, mas sempre pensando nessa possibilidade de justamente pensar ali no monitoramento daquele programa, pensando obviamente na avaliação daquele projeto ou daquele programa, entendendo justamente qual o impacto social que aquele meu projeto ele tem gerado para aquela população usuária, para a gente também desconstruir aquela ideia dos primórdios do serviço social, que a atuação do serviço social era uma atuação muito pontual. A gente entende sim a necessidade de pensar a transformação social daquele indivíduo, entendendo sim, a partir do momento que eu consigo entender quais são as reais necessidades daquele usuário, eu consigo pensar um projeto que venha justamente atender aquelas necessidades reais, né? Não um projeto que venha simplesmente maquiar aquela realidade na qual aquele usuário vive. Então é exatamente isso. Nossa disciplina ela vai discutir o conceito de projeto social,
vai discutir o conceito de gerenciamento, pensando também no método e resultado de análise, como a gente consegue mensurar, medir um projeto social. Então, assim, eu conto com a presença de vocês na nossa webconferência. Nossas webconferências, eu acredito que seja um momento de maior aproximação de todos os alunos, não apenas comigo, mas também com outros alunos. Então, eu peço que vocês se façam presentes, ok? Lembrando que as nossas webconferências, elas sempre são construídas tendo como referência o nosso conteúdo programático, assim como todas as avaliações. Me coloco à disposição de vocês através do canal Minhas Mensagens, através do Fale com o Professor Tutor. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida referente ao conteúdo, eu me encontro à disposição para estar orientando vocês, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!